Imagina, eliminar a pochete dormindo. É exatamente isso. E durante a noite acontecem as funções mais importantes de equilíbrio e eliminação do corpo. O sono, ele é restaurador, ele é higiênico, né? Tem todo um processo metabólico que ocorre quando a gente está dormindo, né? E hoje eu vou passar o protocolo exato que eu vou executar para eliminar a minha gordura corporal de 23,7% para 15%. Vai ser um desafio interessante. Será que eu vou conseguir? Se eu quero eliminar gordura, eu só consigo eliminar gordura com déficit calórico. Gordura é que nem investimento a longo prazo. Você tem que sacar toda a grana da sua poupança e aí começar a usar o dinheiro daquela aplicação que demora para sair. Olá, bem-vindo ao episódio 405 de Vida nos Trilhos. E hoje eu vou passar o protocolo exato que eu vou executar para eliminar a minha gordura corporal de 23,7% para 15%. Vai ser um desafio interessante. E se você tem uma meta similar para perder a barriguinha em 2025, então você não pode perder. Então, vem comigo nesse episódio. Jefferson, será que eu vou conseguir chegar em 15%? Não é um desafio simples, certo? Certo, eu acho que não, mas eu acho que é possível, tranquilo. Só uma questão aí de disciplina, foco, né? Criar bons hábitos e aí avançar. E Inclusive, atingir a meta. e atingir a meta, claro, sem dúvida, né? E, inclusive, se você quer atingir aí suas metas, né? Criar hábitos, né? Receber um conteúdo de qualidade aí para vencer aí a sobrecarga, a falta de foco e realmente alcançar as metas, né, Edward? Com confiança e com consistência, acessa a nossa comunidade, vidanostrilhos.com.br/metas. E, então, o objetivo de 2025 é eliminar a pochete, é isso, Edward? Exatamente, a pochete. A pochete que tanto te Pois persegue há alguns anos, agora você vai destruí-la. vou. Você sabe que teve uma vez que eu já fiz um protocolo assim de redução, eu acho que eu cheguei a 17. E na Certo. época eu cheguei a 75 quilos de peso. Só que eu sempre tive a impressão que eu perdia também massa muscular. Eu não sei se era impressão ou se Eu era um acho que era fato. fato mesmo. Então eu não sei. Só que aí que tá, né? Então semana passada, semana retrasada, na verdade, a gente falou aí da minha meta, né? Dessa meta de perder o peso e tudo mais, né? E a gente falou um pouco na estrutura de como se atinge uma meta, onde eu defini o objetivo para que as pessoas pudessem chegar junto, né? Então hoje a ideia é falar um pouquinho mais do que eu vou Os fazer em termos protocolos que de você vai seguir. alimentação, por exemplo, a vitamina que eu estou tomando, suplemento e como a gente vai fazer assim, né? Só que também eu tinha um outro problema quando a gente fez aquele combinado, né? Eu não sabia a minha gordura corporal. Não sabia. Eu imaginava que tivesse lá por uns 25, não foi isso que eu falei? 20 a 25, isso. Exatamente. Eu falei, deve Acertou, estar por acertou. aí. E eu acertei. Então, assim, o que eu fiz durante essa semana? Na verdade, no mesmo dia, né? Eu comprei pela Amazon uma balança de bioimpedância. Ela chegou em casa, ela custa menos de R$ 70, cara. Então, acho que vale super a pena comprar. Claro que esse tipo de balança a gente não pode dizer que é super precisa, mas ela dá uma referência para a gente trabalhar. E eu achei uma referência legal. E foi bacana, a balança chegou, todo mundo aqui em casa também queria pesar para ver como é que tava. Então já gera Uma dinâmica, uma, né? uma Um dinâmica assim, burburinho. interessante. Exatamente. E aí, a minha gordura realmente ela está em 23,7. 23,7. Hoje eu medi, ela tá 23,4 de manhãzinha, medi. Então cai um pouquinho, mas a gente não pode tirar nenhuma conclusão,
porque assim, é muito recente que eu tô fazendo, assim, né? Eu medi foi na quinta-feira, por aí, e hoje a gente tá gravando no sábado. Claro que você tá ouvindo esse episódio numa outra data aí. Bom, então beleza, Jefferson, eu tenho um problemão, né? Mas você tem Eu lá o tenho que protocolo, fazer. você tem o protocolo da solução, certo? E é isso que nós vamos compartilhar hoje. O E é isso que protocolo a gente para vai. você realmente conseguir atingir aí a sua meta. Então vamos lá, vamos entrar aí, vamos ver. O que você está planejando fazer? Conta aí para nós. Ou o que você já está Pré-requisito. fazendo, né? Na verdade. É Então algumas tem o coisas. pré-requisito, porque são coisas que eu já faço e bem objetivo, treino diário. Todo dia eu faço algum tipo de treino. E é todo dia mesmo, sabe? Aí alguém pode falar assim, pô, mas treinar todo dia, você não dá tempo de descanso para os seus músculos, não sei o que, não sei o que lá. Cara, é o seguinte, eu não treino a mesma coisa todo dia. Logo, se eu estou fazendo uma coisa, eu não estou fazendo outra e estou descansando outros músculos. Então, assim, por exemplo, tem dias que eu vou na academia, tem dias que eu faço karatê, tem dias que eu faço calistenia em casa, e tem dias que eu ligo a televisão, pego um treino HIIT do YouTube, aqueles de High Intense Interval Training, e tem uns canais que tem treino de 20 minutos, coisa rápida, você sai pingando do canal. Você Inclusive faz o treino, eu vi lá no Instagram do Vida nos Trilhos que você postou lá, a hora que você estava terminando, você estava realmente todo tava molhado, né? pingando. Porque você tem que fazer, você movimenta para lá, para você não fica parado. Então é como se você estivesse quase que correndo mesmo, só que você está fazendo movimentos mais laterais e de força também, porque tem muito agachamento, levantamento de perna, trabalhar lombar e tudo mais. Então, isso é diário. E por que diário? Porque você treina o músculo da consistência. Isso se torna um hábito. E a gente que é muito sedentário no nosso dia a dia, porque eu e o Jefferson, a gente trabalha na indústria. A gente fica sentado numa mesa trabalhando em escritório, reuniões. Então, isso é sedentarismo. A gente não trabalha no campo, nada disso. Se a gente trabalhasse no campo, né, Jefferson? A gente teria uma vida mais ativa e alguma coisa. Então, a gente tem que compensar de alguma forma. Então, a gente tem que fazer com que o corpo se movimente. E pelo menos. E a gente anda de carro para lá e para cá, não é assim? É, hoje em dia é Então, tudo muito mais. A exato. dinâmica da vida mudou bastante, né, nos últimos A gente 30, tem 40 muita anos. comodidade e o ser humano nunca foi assim. Pode ver os nossos avós, os nossos antepassados, eles tinham que andar bastante, eles tinham que fazer todos os seus trabalhos. Eles não tinham máquina de lavar para pôr a roupa e pronto. Tinha aquilo ser no tanque mesmo, né? Entendeu? Então, assim, você não tinha certas comodidades e você era obrigado a fazer uma atividade física. Hoje, como a gente tem muita comodidade, a gente tem que procurar fazer alguma coisa. Então, 20 minutos de treino, varia os treinos para não ficar monótono e manda bala. E isso eu já estou fazendo. Segunda coisa que eu já estou fazendo, e já faz um tempo, só que chegou naquela situação de que eu percebo que a pochete não vai. Aí que a gente vai começar agora a apertar os parafusos, né? Tá, Que mas é, antes então, Edward, só para a gente fechar o pré-requisito 1, ou seja, é realmente a gente ter a consciência de que é importante fazermos os movimentos, o corpo estar em movimento e de uma maneira, inclusive, diária, ou seja, todo dia você tem um treino, independente de qual seja, mas o compromisso é você realmente fazer esses movimentos, esses exercícios, o karatê, enfim, para que você realmente tenha consistência, né, e fazer ele diariamente, variando, né, os estímulos. Então, você tem dia que você faz HIIT, o dia que você vai na academia, ou seja, musculação, treino de resistência, ou seja, você consegue trabalhar o corpo de uma maneira bem completa, faz o karatê, que é uma atividade até mais lúdica, né? Então tem a questão social, sim, enfim, ou seja, você conseguiu combinar bem aí a parte dos exercícios, tá tudo muito bonitinho, ajustadinho, então agora é manter a consistência, porque o resultado é uma questão de tempo, se você manter aí essa pegada aí, concorda? concordo, é isso aí. Pré-requisito fechou. Vamos em frente. Fechou. Então, pré-requisito 2 é dieta e déficit calórico. Uh, Então, esse é o ponto. Assim, a dieta, eu não vou. Não é uma dieta milagrosa do suco mágico. Tudo bem que a gente tem um suco do Hulk que a gente toma, né? Todo dia eu tomo suco verde.
que é aquele de couve que a gente já falou aqui. Mas não é isso. É comer aquilo que a gente já sabe que a gente tem que comer. Evitar os carboidratos, por exemplo, açúcar, farinhas, eliminar os embutidos e coisas muito industrializadas, tá? E aí a gente tem que buscar comer menos do que gasta, porque se eu quero eliminar gordura, eu só consigo eliminar gordura com déficit calórico, correto? Então esse que é o X da questão. Se eu entregar para o meu corpo muita caloria, a gordura que está armazenada, ela não vai ser sacada. Porque a gordura, eu brinco às vezes com as pessoas, eu falo, gordura é que nem investimento a longo prazo. Você tem que sacar toda a grana da sua poupança e aí começar a usar o dinheiro daquela aplicação que demora para sair. Pois é. E isso a gente só consegue se a gente não tiver grana na carteira. Então, guardada as proporções aí, é isso. A gente tem que criar um certo déficit. É que a gordura é mais difícil de eliminar, até por uma questão, né, você falou dos nossos antepassados, os ancestrais. A gente não tinha uma geladeira, a gente não tinha supermercado, então você dependia da caça e da caça, Exato. da pesca, sei lá, 200 anos atrás, a gente dependia realmente da agricultura, né? Era uma questão muito diferente. Então, o nosso corpo, ele foi, ao longo dos anos, centenas, milhares de anos, o nosso corpo, biologicamente falando, ele aprendeu a armazenar a energia. Então, a gente consome, ele vira gordura, a gordura está ali para você depois conseguir ter uma subsistência. Agora, a gente tem que mudar e quebrar esse padrão para que ele realmente aprenda a consumir a gordura, né? Transformar essa gordura em energia para ela não ficar estocada, até porque a gente tem supermercado, a gente tem a geladeira, tem a hortifruti, enfim. Esse é o desafio. Tá tudo muito à disposição, exatamente. Então a gente tem que quebrar esse padrão e a questão é fazer um déficit calórico, tentar. E uma coisa que é interessante, né, Eduardo, que você comentou, além do déficit calórico, né, é comer a comida de verdade, né? É simples assim, né, que é comida que não vem, né, em pacotes e tudo mais. Tudo bem, tem um ou outro pacote que ainda dá para encarar, que, né, é saudável, mas na sua grande maioria a gente tentar comer comida de verdade, né? Frutas, legumes, a gente sabe o que é bom e o que não é bom, né? Então, exatamente, boas proteínas e tudo mais, né? Ovos, enfim. Então, esse é o segundo pré-requisito. O terceiro pré-requisito é a hidratação. Antes de entrar no terceiro, Edward, uma coisa que é importante, a gente já falou também, e que todo mundo sabe e que é desafiador, é a eliminação, e realmente eliminar, e é difícil, o açúcar, né, a farinha branca, todos esses itens, eles são é um veneno para o nosso corpo. Né? Então, a indústria, ao longo do tempo, foi colocando isso nas prateleiras, nas nossas casas, enfim. E a gente tem que quebrar esse paradigma e realmente eliminar isso, porque isso é muito prejudicial. E para quem está, no seu caso, querendo eliminar a pochete, de verdade, esses itens, mesmo em quantidades às vezes reduzidas, eles trazem um prejuízo grande. Então, é claro, pode ter uma exceção ou outra, mas na medida do possível, o ideal é que a gente elimine o açúcar, elimine a farinha branca, porque de verdade são muito assim, prejudiciais para o nosso organismo. Dentro desse protocolo de eliminação, o que eu vou eliminar? Álcool, obviamente cigarro eu já não fumo, nunca fumei, mas toda pessoa que quer fazer um protocolo de alimentação deve eliminar álcool, cigarro, açúcar, farinha branca e alimentos industrializados. Pronto. É isso. Muito bem. Se eliminar essas 5 coisas, você já está num caminho. Ah, mas dizem que um copo de vinho toda noite é saudável. Olha, na verdade, assim, há controvérsias e tem muito estudo provando que não. E o álcool, ele sempre, principalmente à noite, aí você vai tomar álcool, vai aumentar a sua glicemia, justamente num momento que você deveria estar até induzindo o sono, não fazendo
aumento de glicemia, esse tipo de coisa, né? Enfim, e além de que qualquer quantidade de álcool vai interferir nos seus neurônios e coisas assim. Então, o ideal quer eliminar a pochete? Pelo menos durante um tempo você vai ter que dar uma eliminada no álcool. Cerveja nem falar, né, meu caro? Porque é pão líquido. Pão Pão líquido. líquido? Bom, vamos lá. Aí eu falei, o terceiro pré-requisito é hidratação. É aquilo que a gente já sabe, beber bastante água. E é uma disciplina isso. Você tem que encher sempre a sua garrafa, beber. Às vezes você está com fome, você bebe mais água, você dá uma baixada na fome, porque às vezes não é fome, às vezes é sede. E você está pouco hidratado e o corpo pede o quê? Comida, porque comida também tem água, enfim. Mas o ideal é beber água mesmo. E isso ajuda um monte o corpo, para você regular todas as funções do seu corpo aí. Bom, então, agora eu vou para o quarto item. Sono regulamentado. Dormir de 7 a 9 horas. Isso aí também é importantíssimo. Mesmo porque, durante o sono, o corpo está ativo. A gente pode estar inconsciente, mas o corpo está ativo e está gastando caloria. Inclusive, quando a gente tem restrição de sono, a gente tende a ganhar peso. Então, as pessoas que dormem pouco, menos de 6 horas, a tendência é ganhar peso. Por quê? Porque ela não vai ter descansado muito, vai ficar o dia inteiro que nem um zumbi e vai sentir mais fome, porque o corpo faz isso para compensar a toda essa desregulação. E ela fica mais com mais fome, fica mais irritada, tem menos capacidade de se controlar na alimentação, porque já está psicologicamente afetada por um sono ruim. Ao passo que, se você dorme bem, você acorda relaxado, o corpo gasta calorias durante o sono, então boa parte da caloria você elimina dormindo. Então, imagina, eliminar a pochete dormindo. É exatamente isso. E durante a noite acontecem as funções mais importantes de equilíbrio e eliminação do corpo. Enfim, então, procurar dormir de 7 a 9 horas. Pois é, dormir é importante. A gente até fez um episódio sobre o sono. Se você não ouviu, volta lá, acho que é uns 2, 3 episódios anteriores e fala daí da importância do sono, né? O sono, ele é restaurador, ele é higiênico, né? Tem todo um processo metabólico que ocorre quando a gente está dormindo, né? Então, como temos 4 fases durante o sono, cada uma tem uma função, né? Então, tem a parte cognitiva, inclusive, ajuda estresse, enfim, tem uma série de benefícios e a gente tem que realmente cuidar, é um pilar importante para a gente restaurar a nossa saúde e estar preparado para enfrentar o dia, né? Uma noite de sono é realmente importante. Então, é necessário cuidar aí do sono para poder Fundamental. cuidar. De 6 a 7 horas, aí, talvez um pouco mais, tá ótimo. Bom, e o quinto pré-requisito é a psicologia do hábito. E a gente já falou isso algumas vezes. E é bem simples. Tornar os comportamentos ruins difíceis e os bons fáceis. O que significa isso? Puxa, preciso ir na academia. Logo, torne o hábito de ir à academia bem difícil. Bem, Tipo, deixa bem fácil. separada a roupa. Bem fácil, não É difícil. bem fácil, desculpa. Bem fácil, desculpa. Deixar difícil vai dar ruim, Edward. Aí a pochete vai dar ruim. aumentar. Deixa ele bem fácil, tipo, deixar a roupa separada para de manhã você não ter que pensar e já sair com a sua mochila prontinha para academia. Aí, no final do dia, já está no carro, você consegue chegar na academia e não tem aquela coisa de ficar inventando desculpas para não fazer. Deixa o tênis de corrida separadinho para ser rápido de colocar. Então, você deixar as coisas fáceis, boas, fáceis e acessíveis ajuda bastante. Ao passo que você deve deixar as coisas ruins difíceis. Por exemplo, se você está fazendo isso, não fique comprando chocolate, bolo, um monte de pão, porque aí ferrou, né? Você vai ter um monte de chocolate ali olhando para você. Como é que você vai
né? Então você tem que tornar difícil. E a melhor maneira de tornar isso bem difícil, talvez seja realmente não comprar, não ter na geladeira. Porque aí você fala, nossa, tem que sair até o supermercado para comprar, nem vou. Ponto. Agora, evidentemente, se você mora numa família e tem várias outras pessoas e você tem que conviver com isso, aí você vai ter que achar outras formas de tornar essas coisas difíceis. Uma delas é talvez nem abrir a geladeira e ter o seu compartimento, né? Enfim, então é simples de refletir sobre isso, né? Porque você só precisa tornar um comportamento ruim difícil e um bom fácil. Mas a gente entende que tem desafios na prática. Mas tudo que você fizer para isso vai te ajudar com todos os outros itens que a gente vai falar agora, né? Beleza? Muito bem. Então, bom, beleza. Então aí, agora vamos na parte de alimentação, Jefferson. E aí você vai me ajudar também, porque você tem algum protocolo particular aí de alimentação, que eu sei, né? Então, assim, eu já falei da dieta de eliminação, então evitar todas aquelas coisas, que é álcool, cigarro, açúcar, farinha branca e alimentos industrializados. A segunda coisa que eu vou implementar e que eu não estava fazendo assim, eu estava fazendo aquele jejum intermitente. Então, a segunda coisa é jejum. Mas eu vou avançar um pouquinho mais no jejum. Claro, a gente não recomenda que se faça jejum se você não está tendo uma alimentação adequada. Porque aí pode até ser perigoso. E fazer jejum é bom falar com o seu médico, né? Tomar todas as precauções antes, né? Mas assim, é muito importante a gente estar primeiro se alimentando bem, porque aquele cara que come pizza, só pizza, hambúrguer, e aí fala, não, agora eu vou fazer um jejum, mas ele está comendo só pizza. Aí o corpo não tem nem nutriente decente e ele faz jejum, aí se sente mal. Aí vai falar, os caras falaram para fazer jejum, eu fiquei mal pra caramba. Não é assim, certo? Então tem toda uma preparação para fazer um jejum, e o jejum é bom porque ele, inclusive, para a pochete. Porque a pochete, a barriguinha, ela é por causa da gordura visceral, que ela está entre os órgãos. Não é só, né? Os órgãos ficam com gordura também. Não é só a pele externa. Então esse que é o desafio grande de quem tem uma pochete localizada, né? E quando a gente faz jejum, ele regula toda a parte da flora intestinal, né? Os seus intestinos, o corpo faz várias eliminações e ajuda a você ter uma saúde intestinal melhor, né? Então, isso que eu vou fazer. Eu estava fazendo assim, tipo, acordar cedo, tomo meu suco, essas coisas, e depois só almoçava. Então, eram jejuns mais curtos, sabe, Jefferson? Então, talvez o que eu vá fazer realmente é ter um bom almoço, e aí depois do almoço, só no dia seguinte, no outro almoço, que eu estaria. Quer dizer, com exceção do café da manhã, que eu tomo suco verde, faria assim, né? Então, isso que eu estou imaginando. Eu vou acordar de manhã, tomar um suco verde, um café, beleza. Aí tem um almoço decente no dia, e aí acabou. Aí é só no dia seguinte mesmo, na próxima manhã. Então, eu sei que você faz jejum. Comenta aí como que é o seu protocolo. Eu faço vários Nossa, agora o tipos. Jefferson até preparou, se respirou assim, falou, nossa, deve ser... É que assim, Éder, depende muito da rotina do dia, né, enfim. Mas eu acho que o que é importante na questão do jejum, eu acho que é a gente pensar o seguinte: o jejum, ele vem também, e claro, como você falou, procure um médico e tudo mais, né? Ele vai passar, né, se você tem alguma restrição, mas eu acho que a gente pode começar ele simplesmente testando com a gente mesmo e espaçando um pouquinho, né? Eu não comecei fazendo jejum, por exemplo, os, né, de 24, 48, eu já fiz de 72 horas, enfim. Você começa ele fazendo simplesmente espaçando entre uma refeição e outra. Inclusive, existem estudos. Outro dia eu estava ouvindo um podcast que recentemente teve algumas pesquisas que apontaram o seguinte, Edward: quando você faz o jejum, existe uma série de
o seu corpo, na verdade, o que acontece? A gente até falou lá da questão da gordura, porque a gordura, ela tá ali no nosso corpo. Só que de uma maneira bem, eu não sou médico, nada, mas o que acontece? O fígado, ele vai converter aquela gordura ou aquele ácido, o graxo, ele vai transformar aquilo em corpos cetônicos, que é a energia que o seu cérebro começa a usar, que seus músculos começam a usar, porque você está com restrição calórica. Então, esse processo, ele faz o quê? Ele pega a gordura, ou seja, ele começa a consumir toda a gordura que está no nosso corpo. Então, se você faz o jejum, ele vai usar toda a gordura para transformar em energia. Então, uma das pesquisas que eu vi aí que o pessoal fez é o seguinte: imagina que você tem uma questão aí que você falou calórica. Ele pegou as pessoas e elas continuaram na mesma dieta. A única coisa que foi feita foi um espaçamento e um intervalo maior entre uma refeição e outra. E o que aconteceu com o grupo que teve esse espaçamento entre uma refeição e outra? Ou seja, ele continuou se alimentando da mesma forma, tendo a mesma quantidade de calorias, simplesmente teve um espaço maior entre uma refeição e outra. O que aconteceu? Essas pessoas eliminaram gordura, eliminaram peso. Então, o simples fato de você abrir uma janela já fez com que você realmente tenha um ganho e aí provavelmente você vai eliminar a sua pochete. Então, um dos benefícios é esse, né? Você acaba eliminando essa gordura. O seu corpo aprende a usar a gordura. Então, você começa a induzir ele a fazer esse movimento. E claro, aí tem os protocolos. Eu sugiro, Edward, isso que você falou, né? Ter uma refeição ali no almoço e pular o jantar. Eu acho que é interessante. É um ótimo protocolo. Eu faço. Esse aí eu fiz ontem, por exemplo. E às vezes eu simplesmente tomo um café da manhã bem reforçado e só vou me alimentar no dia seguinte. E claro, não comecei assim, né? Então a gente vai devagarzinho. Então já fiz de 24. Então 24 não é algo incomum. Eu consigo fazer ele até com uma frequência aí a cada 2 semanas, semanalmente às vezes. Mas o protocolo 16/8 eu acho que vai dar bom. Acho que é um excelente protocolo que você pode fazer. Tá? Então, eu É, recomendo. Eu acho que. é o que eu vou iniciar. Eu vou iniciar por aí, porque assim, claro, eu já fiz de 72 horas, Jefferson. Você lembra Eu disso? lembro. Até uma época eu tinha lá um aparelhinho para medir se eu estava em quitose. Eu tenho esse aparelhinho aqui, né? Aqueles que você fura o dedo, mede o sangue e você vê se você está produzindo corpos cetônicos, né? Eu até talvez depois eu vou pôr pilha nele e vou ver se está tudo bem. Daí eu verifico. Mas isso não é necessário, né? Então eu estou falando de uma maneira mais abrangente aqui e aí eu começo dessa forma. Se eu fizer isso 3 vezes por semana, eu provavelmente já vou ter um ótimo resultado. E não é algo assim exagerado, porque olha, eu estou fazendo uma boa alimentação de manhã, aí eu como um bom almoço, e aí só no dia seguinte eu vou me alimentar. Claro que eu vou procurar comer boas proteínas, né? E talvez na hora do almoço eu leve mais alguma coisa assim extra de proteína só para eu não perder massa muscular. Isso que eu estou pensando, tá? Basicamente é isso. Aí eu faço dessa forma. E aí, claro, eu talvez tente também o de 24 horas. E tem um truque que eu aprendi, porque às vezes as pessoas sentem dor de cabeça quando faz isso, né? Você já sentiu dor de cabeça quando faz isso? Então, geralmente, ela acontece quando você começa a prática do jejum, porque a dor de cabeça significa que o seu corpo está eliminando toxina. Então, quando ele está eliminando essas toxinas, pode ser que tenha algum processo neural e ele vai te dar um pouco, um certo incômodo. Mas hoje já não sinto absolutamente nada, 24, 48. Talvez se eu fizer de 72, aí você talvez sente um certo desconforto, mas não sinto. Mas no começo você pode sentir. Por isso que eu acho que a prática, ela vai Isso, devagarzinho, né? Sei lá, vai testando, vai aumentando, né? progressivo. Ele é Mas tem um progressivo. truque, assim, entre aspas, truque é tomar água com sal. Sabe aquele, quando a gente faz soro caseiro? O soro caseiro é isso, é bastante água, não com muito sal, né, gente? É um pouquinho de sal. Uma água levemente salgada. E aí, esse sal ajuda você a diminuir os efeitos da dor de cabeça, porque na verdade você está hidratando. É isso que está acontecendo e o sal facilita nesse processo. Então, tem algum processo aí com o sal que ajuda, que eu não sou médico, não sei explicar, mas eu já vi isso como uma receita e eu já fiz isso, tá? Eu já tive esse sintoma, assim, um pouquinho, né?
E realmente, o sal, quando você bebe uma água levemente salgada, ajuda ao corpo voltar ao normal. Muito bem. Agora vamos às alimentações, que eu agora procurar fazer aqui, né? Então, eu pesquisei várias coisas aí, né? Então, assim, hoje o que eu estou tomando em termos de suplementação? E isso eu estou falando, eu já estou me alimentando bem, procurando comer boas vegetais e carnes e, né, proteínas, né? Mas hoje eu tenho tomado ômega 3, vitamina D, magnésio, também tomo complexo B. Isso é o que eu estou fazendo. Já faço isso. Mas eu vou agora, eu acho que lembra naquele episódio que a gente conversou sobre nunca mais pegar gripe? Tem esse episódio que a gente fez com o Jefferson ali, né? Então ele passou um protocolo que ele faz tempo que ele não pegava gripe, 16 anos, né, Jefferson? E aí no começo desse ano eu estava gripado e eu falei, vamos conversar sobre isso porque vai me ajudar. E você veja que coisa, né? Do começo do ano até aqui eu não peguei gripe. E eu estou fazendo esse protocolo, não exatamente o que o Jefferson fazia, mas próximo, né? Ou seja, o E uma protocolo coisa que o funciona. Jefferson falou é que funciona. Então ele Você já está funciona. quase um ano já, Então, ó, daqui a principalmente pouco. o Né? Jô, tá quase um ano, daqui a pouco, né? E agora eu vou dar um up nesse protocolo. Olha que legal. Estou fazendo uma coisa de uma maneira progressiva. E uma coisa que você comentou é sobre vermífugo. Pelo menos uma vez por ano. Você falou do albendazol, certo? Certo. Então, Isso isso mesmo. tinha um médico, um pediatra da nossa família aqui, e ele recomendava realmente, olha, vermífugo uma vez por ano. E todo mundo tomava em casa. Todo mundo tomava e pá. Então, estamos chegando no final do ano e tal, eu vou falar, beleza, é o momento de eu fazer isso. E aí, porque o vermífugo ele elimina as coisas, né, que pode eventualmente ter e ajuda para você melhorar a sua flora intestinal. E ter uma boa flora intestinal é fundamental para que você elimine o que é ruim e absorva o que é bom. E outra coisa que eu vou fazer é logo em seguida, creio que seja assim, aí você vai me explicar, Jefferson, é um probiótico. Isso aí ainda não fiz até agora, e agora é hora de eu introduzir um probiótico. Então vamos lá, me fale um pouquinho sobre essa questão aí que eu sei que você já faz. Na verdade, o que eu faço na questão do vermífugo é que a gente muitas vezes, o alimento em si, ele pode estar contaminado. Né? Então, por exemplo, infelizmente, eu ainda tenho a questão de me alimentar fora da minha casa. Então, ou seja, eu estou num ambiente que eu não controlo. Então, eu mais do que nunca preciso, 2 vezes por ano, faço protocolo, tomo lá o albendazol para poder realmente eliminar os vermes e melhorar a imunidade. Então, só que quando você toma ele, você acaba prejudicando um pouco a sua flora, então fica um pouco desajustada. Então, na sequência, você coloca um probiótico por 30 dias, toma, e aí você refaz toda a sua flora intestinal. E aí você refazendo ela, você tem ali um up para poder seguir ali uns 6 meses, enfim, é mais ou menos o protocolo que eu faço. E claro, igual você falou, né? Então são vários suplementos. E também uma coisa que eu recomendo fazer é faça um exame de sangue, né? Então a gente faz hemogramas, etc. E vem uma série de marcadores hoje, não é um custo tão elevado, às vezes até acessível para quem não tem plano de saúde. E o médico pede lá, sugira para o médico, olha, eu quero fazer tudo que tem direito, ver o complexo, não sei das quantas, vitamina D, B, enfim, você tem vários parâmetros que você pode medir, e aí você perceber qual deles está ruim, e aí você faz um protocolo para atacar aquele item que está ruim. Mas de bate-pronto, eu acho que é o vermífugo e depois um probiótico dá bom. Você fica realmente mais forte, mais resistente. O probiótico você só toma 30 dias depois e para. Daí você só volta dali a 6 meses. Você não fica Exato. tomando direto o Não, probiótico. não, não tomo direto. É uma coisa mais pontual Beleza. mesmo. A não ser que você esteja fazendo algum tratamento, né? Então aí, realmente, às vezes, dependendo do tratamento que você faz, pode ser recomendado que você faça ele por um período mais longo. Enfim, meu filho, por exemplo, fez um protocolo uma vez com a médica ortomolecular para justamente tratar de uma alergia, um processo alérgico.
E Hum, aí ele tomou por uma quantidade de diferentes tipos de probióticos e por um período um pouco mais longo ali e numa dosagens mais elevadas. E realmente você elimina e resolve o problema da alergia simplesmente numa mudança de ali intestinal e tudo mais. É complexo, são vários itens, mas esse era um dos itens que ele ajustou para poder conseguir melhorar a questão da alergia dele. Ele realmente resolve. Incrível. é, pois é. E qual é o probiótico que você toma? Eu geralmente tomo um Danal, que você entra lá no site do. Entra lá na Amazon, um Danal, são 20 bilhões lá de não sei o quê, de probióticos. Aí você entra lá e compra. Tem várias cepas, né? Tem, Entendi. tem algumas cepas lá que eles falam, são 5, né, que são fundamentais. Eu não me recordo de nome agora quais são, mas a gente consegue ver quais são as cepas e ali naquele. Esse é um que ele é bem completinho, né? Não tem muito nem de um nem de outro, mas mais ou menos uma dosagem equilibrada. Ou mandar manipular também, vai numa farmácia de manipulação, né? Fala quais são lá os probióticos principais. Aí, dependendo da dose, esse é o ponto, né? Depende muito da dose que você coloca. E com doses maiores, o preço fica maior. Com doses ali intermediárias, você tem um preço razoável. Então, se você quiser, né? Ou realmente compra lá um Danal, é o que eu tomo, né? Depois a gente pode até colocar no Que é show 30 notes. comprimidos numa caixinha ou não? Ele vem, eu não lembro se era 30, acho que é 60 se eu não estiver enganado. Eu compro dois, eu acho. Dois, aqui em casa nós somos em três, né? Aí acaba talvez sobrando, dá mais de 30 dias. Eu lembro que dá um pouquinho mais mesmo, porque eu compro dois e aí a gente toma revezando. Beleza. Então tá. Então falamos do vermífugo e do probiótico. Então isso que eu vou acrescentar. Eu também vou acrescentar o zinco, né? Zinco tem algumas propriedades interessantes também para reparação. Tem vários benefícios o zinco. E eu sei que ele atua também na questão intestinal. Então eu vou acrescentar o zinco. Você toma zinco diariamente, Jefferson, ou por temporadas? Eu sei que você toma, né? Cinco, a gente faz o seguinte: como eu tomo um suplemento alimentar que na verdade é um multivitamínico, ele tem um pouquinho de zinco. E só com esse pouquinho ele já é suficiente para deixar o meu nível excelente. Só que eventualmente, quando eu faço o exame e eu percebo que ele cai um pouquinho, aí eu suplemento com 2 vezes por semana, eu compro um, aí eu tomo 2 vezes por semana. Então, dependendo da época do ano, se eu fizer o exame e ver que ele caiu um pouquinho, aí eu suplemento com zinco mesmo. Mas como o multivitamínico é muito bom, então às vezes não precisa. Eu passo temporada sem, mas eventualmente a gente precisa tomar. Aí você dá um up ali. E não precisa ser todos os dias. Aí é um protocolo, tipo, acho que é quarta e domingo, aí eu tomo só nesses 2 dias, por uma temporada. Aí repete o exame, deu bom, ficou bom, aí você para e às vezes passa tempos sem. Depende também da nossa alimentação. Porque se você se alimenta de uma maneira adequada, o seu nível você consegue manter ele mais elevado, né? Assim como vitamina D, etc. Enfim, você toma sol, por exemplo, no caso da vitamina D, sei lá, o meu era 100 e alguma coisa, o índice. Então, se eu consigo tomar sol, às vezes, né, e a suplementação tranquilo, você fica com o índice lá em cima, você não precisa fazer muito ajuste. Então, fica mais Por isso fácil. que é bom sempre estar fazendo um exame de sangue, né? Eu provavelmente vou fazer algum outro exame de sangue agora, porque eu fiz um no começo do ano, vou fazer de novo, porque aí eu já vejo como é que estão as coisas, né? E assim, e a questão do zinco, até comprei um da Duo, né? Sabe a Duo? É uma marca nacional. Comprei e tem 30 cápsulas. Mas assim, de verdade, eu nem necessariamente fico me cobrando de tomar diariamente todas essas coisas, né? Se às vezes eu pulo um dia, alguma coisa, porque assim, eles falam, ó, toma diariamente, mas é aquilo que você falou, né, Jefferson? Se você está se alimentando bem, já é um baita passo. Aí você entra com alguns suplementos, não necessariamente você precisa tomar todo dia aquilo lá. Ah, lá na embalagem está dizendo que é todo dia, certo? Mas o que vale mesmo é depois que você faz o exame de sangue e você pede, não, tá bom, por que eu vou tomar mais? Então, se você percebe que a vitamina D tá boa, você pode até reduzir um pouco, né? E ir ajustando. Aí você vai sentindo como o seu corpo vai indo, né? Então, eu vou estar fazendo dessa forma, porque aí eu acrescento um pouquinho de zinco na minha alimentação aí. Bom, o que mais? Ah,
Aí tem algumas outras coisas aqui que eu vi, ó. Por exemplo, cúrcuma. Você toma cúrcuma, né? Sim, eu tô tomando. Eu trouxe uns 2 meses atrás, eu fui pra fora, eu acabei trazendo. É bom, é muito Cúrcuma bom. dizem que é muito bom, é anti-inflamatório, então eu vou acrescentar cúrcuma. Aí outra coisa que eu Sabe onde vi você pode que tomar cúrcuma? fortalece barreira. No seu suco. Hum, Você pegar uma colherzinha e puxar no exatamente. suco ali, ó, sabe? Isso Claro, em mesmo. cápsula ele tem uma dosagem Exatamente. maior, enfim, ele vem concentrado, mas eventualmente, para você manter ali a cúrcuma, você pode pôr no suco verde de manhã e aí você já tá zerado. Aí você... E a cúrcuma a gente compra nessas casas de produtos naturais, né? Também, né? Pode Acho que tomar na casa. vende Né? granel, Pode tal. comprar granel, você põe uma colherzinha. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte: ela é um anti-inflamatório. Agora, para eu estar inflamado, significa que eu talvez não me alimentei adequadamente. Então, ao passo que quanto mais você melhora a sua alimentação, menos industrializados e tudo mais, você tem um processo inflamatório menor, reduzido, menos cúrcuma você vai precisar, claro. Então, Claro. sempre assim, né? Então, aí às vezes a gente é o Sempre é veneno uma e balança. você tem que ter o cuidado. Aí você não precisa tomar a cúrcuma, né? Não que não precisa, né? Claro, né? Você pode tomar, enfim, pode colocar na preparação dos alimentos, etc. É porque ela não tem uma contraindicação, a Não, ela é cúrcuma, ótima, certo? né? Enfim, Né? Então, cúrcuma. então você vai estar acrescentando um bom alimento no seu, né, por exemplo, no suco verde. E tá Isso fácil, né? daí Porque você de tá ali boa, né? fazendo o suco, ela tá ali próxima, você põe e toma. Teve um tempo que eu tomava E bastante pronto, no suco verde. exatamente. Isso provavelmente eu vou fazer. Aí, então, outra coisa que eu vi que é interessante é a glutamina. Glutamina eu estava lendo que é interessante porque ela fortalece barreira intestinal, tem algumas coisas assim. Então eu comprei um pouquinho de glutamina a granel, mas é bem pouquinho que você põe, né? Põe 3 a 5 miligramas, gramas. É uma colherzinha de chá, assim, por dia. Aí, É ó. tranquilo, né? E uma outra coisa que eu tomo, isso eu já estava tomando, que é aquele de treino, né? Agora esqueci o nome, meu Deus. Pré-treino, pós-treino, como assim? É whey, alguma coisa assim? É tipo, não, o whey eu tomo também, né? Proteína, né? Mas tem um outro que o pessoal sempre, creatina, pronto, agora veio, Ah, creatina. creatina é Esse você bom. também toma, né? Sim, creatina é bom. Sempre bom Creatina é bom. tomar, independente. Exatamente. Independente do treino, é bom. Porque assim, a gente já viu até alguns episódios aí de outros podcasts gringos falando que a creatina você teria que, assim, 3 graminhas por dia é beleza, cara. Você tá. Então é metade da canequinha que vem junto da creatina, você toma, e você pode tomar mais uma metade dessa aí de glutamina que tá beleza. Então isso vai ajudar. E aí outra coisa que eu andei lendo aqui também é chicória. Você toma chicória? Não. Mas você já ouviu falar de chicória? Eu já ouvi falar ontem. Me perguntaram ontem sobre a Ah, chicória, eu falei que eu não tomo. fui eu que perguntei, né? Exato. Então, falaram para substituir café por chicória. Eu vou dar uma pesquisada, eu nem sei como que eu preparo isso, né? E eu tomo muito café. Eu adoro café. De manhã, tô com meu café aqui, né? Café é bom, mas o problema do café é ficar tomando depois do almoço, que aí vai atrapalhar o sono. E eu também não quero que isso aconteça, né? Existem Então é pessoas, isso. Adolfo, que é mais sensíveis. E tem pessoas que, quanto em relação ao café, têm uma sensibilidade menor. É muito de organismo para organismo. Se você perceber que você está tomando café e ele não está trazendo nenhum prejuízo, não vejo problema não. Mas é importante você se É, autoconhecer. Eu, por eu, exemplo, eu tomo é, café, sei lá, até às 10 horas da manhã, depois eu não tomo mais. Para mim tá tudo bem. Eu tomo um chá à eu tarde, tomo enfim. café às vezes até 3, 4 da tarde e mesmo assim eu durmo bem. Então, Eu tem já gente que é assim, percebi. né? Mas assim, mas por uma precaução, eu falo, bom, se eu deixar de ter.
eu posso ter um sono ainda melhor, entende? Porque, por exemplo, quando eu vou ver o meu sono, ele não é tão, assim, profundo, às vezes. Então, é interessante fazer esses testes também, porque ele talvez não atrapalhe a indução do meu sono, mas talvez esteja atrapalhando a profundidade. Então, eu estou procurando não tomar café depois do almoço, por exemplo. É o que você está fazendo também. Exatamente. Mas eu vou ver aí como é que faz essa chicória aí, para ver o que dá para preparar, os benefícios e isso, né? Tem uma outra coisa que eu ia comentar. Esse aqui, ó. Esse aqui dizem que é bom pra caramba. Até naquele podcast que a gente gostava de ouvir, do Rodrigo Polesso, lembra daquele podcast? Né? Lembro. Tribo Forte. Então, eles falavam de ossobuco. Lembra disso? Lembro. E caldo, fazer sopa com ossobuco, dizem que é muito bom para a flora intestinal também, né? Fazer esse tipo de coisa. Então eu estou pensando de talvez fazer, claro, não vou fazer caldo de ossobuco todo dia, né? Mas é um exemplo aqui que eu estou falando. Claro que tem outras coisas, né? As receitas da vovó geralmente são boas. Aquelas que não tenham farinha e açúcar, tá, pessoal? Bom, assim, isso aqui é o geral, acho que eu passei por tudo, tá, Jefferson? Show de Do que eu bola. pretendo fazer. Aí Acho eu que vou te perguntar acho que a se você, podcast se vai. você tem alguma recomendação. Não, eu acho que a pochete vai ser eliminada. Nesse caso aí, você É? perguntou lá no começo se você ia conseguir ou não. Me parece que você está no caminho. A gente só tem que lembrar lembra que a gente fez o episódio 381, onde a gente falou das 12 disciplinas para se alcançar suas metas. Na verdade, a gente dividiu o 381 e virou 382. Falamos de 6 disciplinas no 381 e mais 6 no 382. Você lembra qual era a disciplina número Isso. 1? A número Não 1 lembro. era longo prazo. Então, às vezes, tem metas Perfeito. e objetivos que às vezes ele demora um pouco mais para ser alcançado, ele precisa de consistência. Então, esse tipo de eliminação, né, a gente está falando de uma coisa subcutânea, inclusive, né, igual você falou, são gorduras que estão ali nas vísceras, nos órgãos, então ela é um processo mais lento. Mas tudo isso que você falou são protocolos fundamentais que, se eles são executados ao longo de um tempo, o resultado vai vir, até porque essa gordura não está aí de hoje, né? Talvez a gente demora para colocar ela lá e a gente quer Claro. que ela saia rápida, mas ela não sai. Então eu acho que, de uma maneira geral, o protocolo, para mim, eu acho que tá bom. E aí é ir ajustando, consistência, longo prazo, é uma questão de tempo realmente você chegar lá, eu não tenho dúvida. Beleza. Então é isso aí. Assim, a princípio eu coloquei a meta de 3 meses. Foi isso, né? É, Então a gente falou a gente tá conversando em dezembro. Esse episódio vai ao ar em janeiro. Então, quando for janeiro e o episódio for ao ar, eu já tenho um mês aí de avanço. E aí é janeiro, fevereiro. Ou seja, início de março, eu tenho a meta de chegar em 15%. Beleza. Essa é a meta. Aí agora eu vou acompanhar para ver como é que está o progresso. Claro, você falou que às vezes pode levar um pouco mais, ou às vezes eu posso ter uma surpresa. Mas vamos acompanhar. E tudo vai depender também da minha disciplina em realmente executar isso aqui, né? Se eu acordar no meio da noite e assaltar a geladeira, com vai dar ruim. certeza não vai dar certo. Vai dar ruim. Exatamente. Beleza? Então é isso aí. Ó, você que está ouvindo aí, aproveita isso que eu estou fazendo agora e ao longo dos próximos episódios você vai ouvir como foi o meu progresso, porque a gente vai, né, ficar dando um feedback aí, coisa rápida. Ô Edward, como é que tá a sua gordura? Daí eu vou reportar aqui como é que tá, qual é o percentual, o que aconteceu. E no Instagram também do Vida nos Trilhos, acompanhe o Instagram do Vida nos Trilhos, porque lá nos stories eu vou sempre postar e falando como é que estão as coisas, o que estão acontecendo, a minha dificuldade. Por exemplo, eu estou gravando isso em dezembro, gente. Imagine que eu tenho pela frente Natal e Ano Novo chegando. Então, vai ser um desafio. Natal e Ano Novo
vai ser um desafio. Eu vou ter que pensar alguma coisa, porque eu também não posso sair, o que você recomenda nesses dias, Jefferson? O que eu faço no Natal e Ano Novo? Isso é uma boa. Quero ouvir de você. Eu imagino, Edward, que quando a gente fala desse tipo de situação, eu acho que ele é mais uma questão de consciência, no sentido da gente mudar comportamento, mudar atitude e criar hábitos. Então, mesmo que o cenário, mesmo que o ambiente seja desafiador, muitas vezes ele é justamente isso que a gente precisa para poder é, concluir aquela transformação que a gente está querendo. Inclusive, a gente fala lá no método nos trilhos, existe um motivo, existe a, um propósito pela qual você está querendo fazer o objetivo, que é melhorar a sua saúde. Então, quando a gente tem isso em mente e a gente tem esses desafios, o que você está propondo é extremamente importante. É eu me preparar para uma situação que vai exigir uma disciplina diferente. Por outro lado, você pode se permitir alguma coisa diferente, até porque o ambiente ele é diferente, né? Então, não vou ser hipócrita e dizer que eu eventualmente não coma um docinho. Mas, por exemplo, a gente tem alternativas, a ceia, né, durante o Natal, enfim, você tem alimentos bons e tem os alimentos ruins. Então, ele vai ter os dois, é uma questão também de escolha. E sempre tomar cuidado também nas quantidades. Então, uma coisa que eu faço geralmente nessas datas, por exemplo, se eu almoço no Natal, eu acabei, eu não vou jantar. Eu pulei o jantar. Né? Só vou comer no outro dia. Vou fazer 16 horas lá um jejum, com certeza, e vai dar bom. Porque não vai ter problema eu não jantar, pular um jantar. Até porque, eventualmente, você acaba comendo um pouco mais, talvez, no almoço, tá tudo bem. Então, pule o jantar, tá pronto. E isso é uma questão de disciplina e também você vai se acostumando, né? Vira um hábito. E a partir do momento que vira um hábito, é mais fácil você conseguir manter. Né? Então, assim, e o seu desafio, ele é 15%, certo? Na gordura. Então, 15%. 15 de 15%. 24, 23,7 e tal. Ele vai, né? Então, por isso que eu estou dizendo, você vai exigir uma disciplina até maior, porque o seu desafio ele é muito grande, né? Como você não tinha o parâmetro inicial, você já estabeleceu, você quer chegar, por exemplo, a um nível de gordura que poucas pessoas que têm, né? Então, 15% é extremamente desafiador. A gente até tinha visto aí alguma coisa, né? O número, por exemplo, o meu acho que é 15,6, 16, 14, depende do horário, né, que eu meço. E é difícil, não é tão fácil. Mas não é impossível. Esse é o ponto. E se Exato. Eu você acho que esse escorregar que é, lá, acho que Edward, no Natal, tá tudo bem. Você vai ter o resto do ano para poder. Você vai ter o resto do ano para poder recuperar. Só que vai ser mais difícil. Por isso que eu falo, é hábito, né? E é difícil, às vezes. E tá Mas aqui, ó. assim, mais uma coisa que você falou que é importante é a preparação. Então eu psicologicamente hoje já estou me preparando. Então já estou pensando, poxa, eu tenho que cuidar disso. Então assim, e as escolhas são importantes porque eu posso escolher alimentos melhores mesmo numa ceia de Natal ou numa ceia de Ano Novo. Com Eu certeza posso vai ter escolher. comida boa lá. Não tem problema nenhum. É uma questão de escolha. É buscar, né? É não comer meio panetone. Talvez você come uma lasquinha de panetone, um pouquinho, e o resto vai ser alguma proteína, alguma coisa boa, Pega uma né? Fazer fruta. alimentos Geralmente tem bons. bastante fruta nessas É, datas. Igual você falou. fruta, principalmente essas frutas mais cítricas, né? E essas mirtilo, cerejas, né? Ou Um amoras, elas são abacaxi, tá? ótimas, Um né? abacaxi resolve o problema. Também morango, né? Enfim, então dá para, enfim, então é isso aí. Então eu já estou pensando assim, né, de Show. Excelente, dar uma Edward. Nós vamos preparada boa. acompanhar aí o progresso do Edward, então. Acompanha lá no Instagram. Então, Vamos postando lá, né, Edward? E vamos nessa. exatamente, direto aí. Então é isso aí. Você que está aí nos ouvindo, eu agradeço. Então, convido você a acompanhar e implementar também todos esses protocolos e vamos nessa, né? Vida nos trilhos, você no comando da sua vida. Até Até mais. mais. Tchau, Valeu. tchau.